RH Conecta traz para você como aprender a surfar nas ondas das transformações. E eu sou uma psicóloga organizacional e também esportiva que me especializei em alta performance, em ajudar as pessoas a desenvolverem competências para atingir a alta performance. E eu trago uma frase inicial para a reflexão do Alvin Toffler que diz: analfabeto do século XXI não será quem não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E aí, como aprender, desaprender e reaprender? Então, vamos pegar aqui um exemplo do surf. Vamos supor que a gente não conheça nada, eu sou zero no surf. Então, como é que a gente começa? Tem uma metodologia, a gente tem aí de passar do incompetente com inconsciente, quer dizer, as etapas do aprendizado, né? Para chegar no quê? Para, utilizando o método, chegar no competente inconsciente, que é o nível de especialização que a gente pode atingir, que é o máximo, tá? Por exemplo, o Dr. Daniel Goleman, ele é um cara tão competente, mas ele é inconsciente de tudo aquilo que ele conhece sobre o tema da inteligência emocional. Para isso, a gente pode usar curiosidade, mas não é suficiente se a gente quiser alcançar um alto nível de performance. Eu desenvolvi uma metodologia chamada MAC, Método de Aprendizado de Competências, que começa com as referências. Quem é a referência maior? Quem são as grandes escolas de surf? A gente tem aqui o Gabriel Medina, né, o nosso representante máximo. Então eu iria buscar, no método que ele utilizou para desenvolver esse nível de aprendizado, as bases de referências conceituais e práticas. E aí, se eu vou entrar, por exemplo, no tema das transformações, quem são as referências, aquelas autoridades sobre o tema? Nós temos várias, mas eu estou trazendo as 4 mais importantes hoje do cenário. O World Economic Forum, que ditou e dita, né, as grandes transformações, ou pelo menos os pilares, ou a direção que a gente vai dar às transformações. A Singularity University, que é uma iniciativa da NASA, do Google. Nós temos o Futuro Exponencial e também a Startse. Então a gente começa a acompanhar essa turma aqui para começar a entender essa lógica. Existe uma lógica para que a gente possa, entendendo, participar. Qual é o exercício que eu proponho para vocês? É a gente mapear mesmo no espaço e no tempo, né, as transformações que ocorreram e o que essas transformações representaram para a sociedade, para o universo do ambiente de trabalho e para as nossas carreiras como um todo. Então nós temos aqui as 5 ondas, né? E eu fiz um desenho que você pode fazer, o desenho de quando você entrou no mercado de trabalho, as características, por exemplo, eu trabalhava com transparência, gente. Eu trabalhava com a metodologia da análise transacional, programação neurolinguística, fui parte da primeira turma de PNL no Brasil, em Company, e hoje a gente tem outra base conceitual. Nós temos, no caso, hoje eu utilizo mais no coach, desde o Tim Galwick, que a gente tem aí uma grande influência, Peter Senge do MIT, Inteligência Emocional do Goleman, Rancharan trazendo aí sua obra fantástica em relação à liderança e organizações. Então, assim, para onde é que a gente está indo, né? O que a gente está visualizando? Só para vocês terem uma noção, no exercício a gente tem as grandes transformações, né? A gente tem aí desde o Google, com a chegada do Google em 2000, até 2009 a gente tem a entrada do WhatsApp, não faz muito tempo. E, paralelo a essas grandes chegadas da tecnologia, você pode colocar pontos que são importantes para o seu negócio. Então, por exemplo, entender da telemedicina para mim é importante porque eu sou uma psicóloga e a telepsicologia chegou em 2018. Se o Conselho Federal de Medicina, em 2002, já colocou algumas questões de aprendizado, eu vou aprender com eles para poder entender o caminho que eles fizeram, para poder antecipar aquilo que a gente está vivendo. Um outro dado também, um artigo muito importante foi lançado em 2003 em Harvard, que define hoje uma ferramenta, uma metodologia que é o NPS, Net Promoter Score, que a gente utiliza muito para entender o nível de satisfação dos promotores, né, que são os clientes, e muitas empresas utilizam. Então a gente pode, ao mesmo tempo que a gente considera a chegada da tecnologia, os pontos que são importantes para o nosso negócio. Vejam que 2011 que dá aquele boom da utilização do Net Promoter Score, que é o NPS que a gente utiliza dentro das organizações para
online, em tempo real, acompanhar o nível de satisfação e o quanto os nossos clientes estão sendo promotores do serviço e do produto que a gente está oferecendo. Vou destacar o Netflix e vou destacar o Instagram para que vocês possam entender uma coisa interessante. Em 2017, o Netflix, em 1 minuto, 70 mil pessoas elas estavam conectadas em 1 minuto. Comparando o Netflix agora, em 2018, 266 mil pessoas. Olha o exponencial, né? A expansão que um negócio, e isso significa o seguinte, isso abala o mercado de maneira geral aí de outros sistemas de entretenimento, né? O Instagram passou de 46.200 para 174. O Instagram cresceu muito mais do que o próprio Facebook. Então é importante entender o que está acontecendo. Por quê? Porque esses números, eles mostram o interesse do consumidor, como é que eles estão vivendo essa experiência, né, em relação à tecnologia. Isso se chama empresas exponenciais. O conceito exponencial significa o seguinte: imagina um tabuleiro, essa é uma fábula do imperador e o inventor do xadrez, que foi uma negociação que o inventor fez com o imperador, dizendo o seguinte: olha, o senhor me paga em moeda arroz, ou seja, como é que eu vou medir a quantidade de arroz que eu vou passar para você, que eu vou te pagar? O imperador perguntou para o inventor. Vamos fazer o seguinte: na primeira quadradinha você coloca 1 e vai colocando o dobro, o dobro, o dobro. Então, na realidade, exponencial é isso. No começo a gente não percebe o quanto está expandindo, mas quanto mais você realmente emplacar, né, com o que você está oferecendo no mercado, no caso as empresas, mais você vai poder crescer e chega um ponto que fica realmente de uma forma exponencial, geométrica, né? A gente faz mais um nível geométrico. Então, a gente vive hoje ondas muito importantes de oportunidades, são janelas, são ondas. Então, a gente precisa verificar quais são as oportunidades para que a gente possa surfar e não ser engolido por elas. Então, a inovação disruptiva é um conceito que significa o produto e serviço ser simples e barato, cria novo mercado, desestabiliza os concorrentes. Uber, né? O Uber é uma tecnologia que chegou, que tem prazo de validade, já está circulando no mundo alguns automóveis sem motoristas, então tem prazo de validade, ele não vai se manter por muito, mas hoje ele é uma tecnologia que já superou, já exponencialmente ganhou um mercado que o táxi não consegue mais atingir, né? A OLX, o Airbnb. Então tem um profissional de marketing do Google que diz: crie grande experiência ao usuário e as receitas cuidarão de si mesmas. Tá, então como é que a gente faz para participar disso? Como é que a gente faz para aprender com quem já faz ou quem já participa para a gente poder surfar? Tem um trabalho feito, ou um case que eu quero destacar, da Netshoes, que vale muito a pena se debruçar, procurar entender a lógica e poder replicar, ou pelo menos tentar verificar qual o ajuste que pode ser feito dentro da sua organização, né? Mesmo que você seja um empreendedor, qual o ajuste que você pode fazer dentro da sua prática como empreendedor? Aqui eu estou disponibilizando um link da entrevista que o Rony Cunha Bueno fez num grande evento que aconteceu de marketing digital, na Resultados Digitais, foi o RD Summit em Florianópolis, onde ele apresentou o case Netshoes, onde ele era o executivo de marketing, que ele pivotou. Pivotou, o negócio significa, lembra aquele movimento do basquete que o atleta vem jogando, de repente ele dá aquela rodada e pá, né, faz a cesta. Pivotar é quando você tem um negócio de lojas próprias, né? Tem 2, 3 lojas físicas que as pessoas tinham que ir lá e eles mudaram o negócio, eles mudaram para e-commerce. E esse negócio passou a ser o primeiro e mais importante e-commerce do mundo. Hoje eles estão entre os 10 principais, mas eles já chegaram a ser o primeiro do mundo. E mais ou menos 30 mil pares de tênis são vendidos por dia e eles alcançaram a Bolsa de Nova York. Então, entender esse negócio, como é que ele fez para mudar, para poder realmente fazer com que o negócio fosse diferenciado, eu vou resumir aqui, que é a base da inovação, do sucesso da Netshoes, ela está sustentada no tripé. Propósito, que é servir
uma grande causa, uma causa que é maior do que aquilo que a gente faz só pontualmente. Cultura, mudança de mindset, a forma de pensar, aquilo que a gente usa para pensar hoje, a gente está sedimentando sempre nas experiências passadas. Mudou, o jogo mudou. Eu preciso entender do que vai acontecer no futuro. Então eu preciso acompanhar essas referências para poder começar a pensar, acompanhar as empresas que fizeram as mudanças. Eu não estou falando de uma startup, eu estou falando de uma empresa dentro de uma lógica comercial antiga, tradicional, que pivotou, que fez a mudança, né? E o terceiro, isso exige uma metodologia, né? Então, o método significa um caminho para você atingir a meta de uma forma estruturada, sistematizada. E aí, eu escrevi um artigo que se chama Como Liderar no Novo Jogo de Fazer Negócios. Então, tem um link aqui que vocês terão à disposição. E ao final também tem na nossa literatura, o material que eu utilizei para essa apresentação. Vale muito a pena entender, e eu fui muito cuidadosa para poder transferir as principais pilares, né, de construção de uma empresa exponencial e uma empresa que mudou o seu modelo de negócio para uma economia mais colaborativa, né? Uma economia mais voltada ao cliente e à necessidade específica desse cliente. Então, nós temos aqui as principais transformações e, continuando na linha do tempo, a lógica das transformações e a economia colaborativa, quais são as principais mudanças de mercado? Conectividade e tecnologia, sigilo e imagem, qualidade de vida, home office, redes sociais, diversidade nas empresas, bullying e assédio moral, informalidade, economias interligadas, complexidade e agilidade mental são as principais tendências aí das principais mudanças de mercado. E aí, gente, a gente entra com tudo, né, nas 10 principais habilidades profissionais do futuro. A gente está falando, quando a gente olha para essa lista, das soft skills. E se a gente olhar com cuidado, a inteligência emocional liderando parte de todos os outros indicadores aqui, né, de habilidades, elas têm ligação direta com inteligência emocional. Então, se você quer realmente investir no seu conhecimento, no seu processo de expansão e também da sua equipe, trabalhar com as soft skills vai ser muito mais produtivo, porque elas são mais permanentes do que as técnicas. As habilidades técnicas, elas vão mudar em função das mudanças tecnológicas. E aí, vamos voltar para o nosso método, o MAC, né? Se eu quero aprender sobre inteligência emocional, começo com as referências. Quem é a grande referência? Daniel Goleman. Depois eu vou precisar procurar na obra, né? O que é isso? O que é marketing digital? O que é inteligência emocional? O que é? Qual é a definição que a autoridade dá a respeito do tema? Procurar entender, segundo as referências, quem é excelente em inteligência emocional, quais são os indicadores, quais são as competências. Depois, se eu tenho essa lista de competências, eu vou fazer uma autoavaliação, né, para ver como é que eu estou e procurar as técnicas de desenvolvimento. Então, esse modelo de método de aprendizagem de competências, ele pode ser utilizado para qualquer competência que a gente queira expandir. Desde de um nível zero de conhecimento, porque em algum momento da minha carreira, né, quando eu comecei dentro da Johnson & Johnson, eu não tinha a menor ideia, nem sabia desse tema, inteligência emocional, zero. E aí a gente foi buscar, eu tive a oportunidade de chegar direto no grande autor, que é o Goleman, fui na obra dele, mergulhei e hoje, né, buscando aí desde 97, olha aqui o momento tiete com o Goleman, né, desde 97 até 2019, até atualmente, 2019, eu tenho utilizado bastante, tanto para o meu aprendizado e expansão, como também para ajudar as pessoas a melhorar a sua performance, mais na software skill, que é a grande referência, que é a inteligência emocional. Aqui eu fiz um pequeno resumo, né, que eu disponibilizei para vocês. Essa apresentação vocês vão poder baixar também no QR Code, então vocês terão esse resumo à disposição. Aqui tem o resumo de inteligência emocional dentro daquele modelo de aprendizagem de competências. Tem o que é, quem tem uma excelente inteligência emocional, quais são os indicadores, como é que se faz para avaliar e como é que são as técnicas para o desenvolvimento da inteligência emocional, que a gente usa muito dentro do processo de coach, né? Coach individual, coach coletivo de equipes com inteligência emocional. Dois cases que eu incluo além do Netshoes. Eu estou incluindo aqui o Google,
que o trabalho do Shade Meng Tan, que é o diretor de recursos humanos, desenvolveu e é a grande referência hoje no Google de expansão da inteligência emocional, utilizando o Mindfulness como a grande base de técnica, né, para que se consiga esse nível de compreensão. Esse trabalho implantado no Google foi descrito no livro Busque Dentro de Você e também no Barcelona Futebol Clube. A gente tem aí a turma do Barcelona sendo trabalhada, né, dentro da inteligência emocional, com a educação emocional, um grande clube também. Então nós temos aí essa referência. Sobre esses dois trabalhos, né, das software skills, dentro de duas grandes organizações, eu escrevi sobre Google e Barcelona. Qual é a lógica do sucesso? Existe uma lógica, uma maneira. Domine os fundamentos dessa lógica, que o seu desempenho será sempre crescente. Domine os fundamentos e trabalhe isso com a sua equipe, que esse desenvolvimento será sempre crescente. Está no nosso blog à disposição. E olhando agora os principais pilares das transformações daqui a 30 anos, para que direção nós estamos indo, né? Então, por exemplo, hoje eu estou trabalhando muito ainda biologicamente, presencialmente, mas cada vez menos, e a partir de 2021, vou existir de uma forma mais digital, né? Os cursos, as palestras, os atendimentos, eu já tenho também em salas virtuais, mas em 2020, a partir de 2021, totalmente digital. Então as grandes tendências são conexão planetária. Tem 3 projetos acontecendo que vão conectar nos próximos, já estão começando a conectar. Até 2026, todo o planeta será conectado gratuitamente, então a gente vai acessar as redes gratuitamente. Interface cérebro-computador. Nós não vamos ter mais as máquinas, porque nós vamos ter chips fazendo conexão com as nuvens. Inteligência artificial e humana, que é a questão mesmo do Watson, que está trazendo para nós aí a inteligência artificial e como é que nós vamos aprender com as máquinas e as máquinas estão aprendendo com a gente. E a abertura das fronteiras. Então nós estamos aí, um ser humano prestes a se tornar uma espécie interplanetária, porque existem projetos levando, né, os seres humanos a Marte, a Lua, né, nos próximos anos. Então seremos realmente pessoas conectadas. Então assim, imigrantes, sou um imigrante digital, e nativos digitais, juntos aprendendo com essas mudanças para fazer a grande transformação e contribuir com um planeta melhor. E aí, gente, eu deixo para vocês uma frase do Medina. Parece impossível até que seja feito. Então, parece que a gente está num mundo aí de abundância, até que a gente perceba que a gente tem uma contribuição imensa para dar. Então, eu gostaria de compartilhar as nossas referências, que são os temas e os cases, as coisas que eu divulguei para vocês aqui. Além disso, alguns artigos sobre competências comportamentais que eu escrevi, livros e também essa apresentação que estará disponível para vocês aí, só baixar aqui também no QR Code. Eu agradeço a RH Conecta e a você que nos deu esse crédito de confiança, nos acompanhando até o final da apresentação. Até uma próxima.